Alguém aqui que tem medo, assim, ou tinha muito medo? Levanta a mão, glorifica Jesus. Talvez você foi criado perto de pessoas que tinham medo de tudo. Menina, não vai pra aí que o bicho vai te pegar. Não apaga a luz, senão, olha. Gente, falava de, sei lá, se alguém acredita que aí eu vou desvendar, tá? Papai Noel não existe. Vai saber se alguém acredita aqui, acabei de estragar tudo a construção de algo. Mas eu tinha um medo que me lascava por causa do Papai Noel, gente. Medo louco, assim, quando falava de Papai Noel pra mim, meu Deus, esse homem vai vir, eu queria dormir bem rápido e não ver ele chegar. E o Papai Noel ele sempre me deixava por último, assim, a maioria das vezes. Pegava tudo de coisa boa pros outros, na minha hora a coisa era meio ruim. Acho que ele esquecia, acabava, sei lá, perdia, porque ele ia entregar. Mas que você é o resultado do que constrói em você. A grande questão é se você quer permanecer assim ou não. E o problema é que chega um certo ponto que as nossas atitudes erradas, os nossos problemas, o nosso caráter, eles não afetam mais só a gente, mas eles machucam as pessoas que estão perto de nós. Você talvez, pai, que está aqui, você tem um temperamento muito difícil, você tem destruído as pessoas que moram contigo. Talvez você que está aqui, você que é jovem, você tem infernizado a vida do teu pai ou da tua mãe. Ai, como assim, com esse teu temperamentinho difícil? As pessoas que vivem com você, elas têm prazer de viver com você? As pessoas que convivem perto de ti, têm prazer de viver contigo? Pergunta a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela, tem prazer de conviver comigo? Pergunta se ela está feliz, se ela me olha aqui. Mas olha só, queridos, então é isso que a grande questão é se você quer ser curado ou você não quer ser curado. Se você quer mudar ou não, se você quer continuar sendo essa pessoa ou não. E nessa noite eu quero falar sobre isso: curar ou ferir. Ser curado ou continuar ferido. Você é quem decide. Jesus está aqui. Amém. E eu sou desafiado todos os dias da minha vida a ser uma pessoa melhor. E eu sei que Jesus quer fazer isso. Agora depende de mim também. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22, versículo 47. Amém. Lucas 22, 47. Não me apresentei, meu nome é Vitor, para quem não me conhece, sou líder de jovens aqui neste lugar, congrego nessa igreja há 11 anos e é uma alegria muito grande estar aqui. Sou esposo da Aline, para quem não sabe. Lucas 22, versículo 47. Quem achou diz: eu quero cura. Eu quero cura. Amém. Assim é a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem? Ao perceberem que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes as mãos
contra mim. Contudo, essa é a vossa hora, quando as trevas dominam. Queridos, não sei se você é sincero como eu vou tentar ser comigo. Eu sou muito sincero, mas eu me exponho mesmo. Mas esse final desse texto fala que as trevas dominam. Já teve vezes que na minha vida as trevas dominaram. Já teve vezes na minha vida, na minha casa, que as trevas dominaram. E nesse texto, hoje eu quero te desafiar a acabar com isso. As trevas não podem mais ter domínio sobre a tua vida. As trevas não podem mais dominar o teu ser, o teu eu, o teu caráter, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos. As trevas não podem mais ter poder sobre você. Mas Vitor, eu sou cristão há tantos anos, como é que as trevas dominam sobre mim? É quando você não vence aquele pecado. Não foi o Espírito Santo que dominou, foi as trevas. E aqui nesse texto que eles querem que entenda: curar ou ferir, você decide. Ser curado ou continuar ferido, você decide. Não é eu que decido por você. Eu quero ser curado. A grande questão é o que você quer essa noite. A grande questão é se você veio aqui porque você foi obrigado. Você veio aqui porque você, sei lá, não tinha nada para fazer. Ou você veio aqui nessa noite, realmente, Jesus, eu quero mais de ti em mim. Igreja, nesse texto nós temos duas coisas. Nós temos um que fere e nós temos um que cura. E eu vou falar primeiro que fere. E eu quero que talvez você se identifique com algumas coisas, porque esse texto falou comigo há muito tempo. Ali fala que aqueles homens chegaram para prender Jesus. Jesus parado com seus discípulos, eles chegaram com porretes, com armas, com tudo. Eles eram homens treinados para a guerra, soldados romanos, homens treinados para a batalha, homens que sabiam pegar uma pessoa imobilizada e botá-la no chão. Aí é que tá. Mas Jesus poderia impedir, sim ou não? Sim. Tem uma das versões, e não essa, dos 4 evangelhos, que diz que aqueles homens chegaram e disseram: quem é Jesus? E ele disse assim: eu sou. E quando ele dizia eu sou, aqueles homens se dobravam. Sabe por quê? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Independente se acredita ou não, independente se vieram para aprender Jesus ou não, quando ele se apresenta diante de alguém, essa pessoa tem que se dobrar. E aí que dá, aqueles homens chegaram e Jesus diz: eu sou, e eles se dobraram. Então Jesus poderia fazer assim: pai, acaba com tudo agora, vamos, chama os anjos aí, vamos fazer a festa que eu estou voltando. Mas ele não quis, porque ele sabia que ele havia de passar por aquilo ali. Mas aqueles homens chegaram, e quando aqueles homens chegaram, os discípulos já perguntaram: mestre, devemos atacá-los? Imagina eles assim, rapaz, vocês param, pronto, e aí, só diz que nós vai. Sabe quando tá louco pelo tumulto? Claro que isso nunca aconteceu aqui. Você tá louco pelo crime? Assim, não fala alguma coisa pra mim. Fala. Não, isso nunca aconteceu aqui, só graças a Deus. Acreditação isso. E aqueles homens estavam ali, queridos, estavam ali prontos para atacar. Só que teve um que nem esperou ele dizer nada. A Bíblia diz que quando eles perguntaram, já teve um que grudou a espada e pau! Sabe que é, né? Marca aí no nosso grupo aqui o amigo impulsivo aí. Né? O impulsivão nem terminou de falar e já pulou com a espada e cravou a espada na orelha do camarada que se chamava Malcolm. Se alguém quiser botar o nome do filho, Malcolm, o homem da orelha decepado. João fala que era Malcolm o nome dele. E queridos, aquele homem, ele sim, quem era o homem que cortou a orelha? Quem conhece a Bíblia sabe. Quem era? Pedrão! Quando eu falo dele, eu me identifico. Queridos, e Pedrão chegou e cortou. A Bíblia diz que ele decepou a orelha daquele homem com uma espada. Diga, espada. Espada. Pergunta para o lado: você tem uma espada? Pergunta para você: pode me tirar, por favor? Queridos, Pedro chegou e cortou. Ele feriu aquele homem com uma espada. Todo mundo entendeu isso aí? Agora o que Deus falou comigo:
Isso falou comigo há mais de meio ano, eu acho. Primeiro deu em mim. Depois de dar em mim, foi dar em vocês. Mas falou muito comigo. Um dia que eu li esse texto, eu fiquei assim, absurdo. Assim, como é que Pedro, andando com Jesus, faz isso? Eu disse, eu tô bem, então, não corta a orelha de ninguém, eu ando com o pastor. Aqueles homens andavam com Jesus, dormiam, acordavam com ele na primeira oportunidade. Gente, olha só, peraí. Pedro não tinha comprado aquela espada na liquidação naquele dia, porque estava barato, tinha levado lá para brincadeira. Pedro andava com aquela espada. E ele corta a orelha daquela pessoa, ele decepa aquela orelha. E Deus falou comigo assim, exatamente como eu estou te falando. Deus disse assim para mim: tu achou um absurdo? Eu disse: claro, Senhor, afinal eu sou teu santo, sou teu filhinho, tão lindinho. E a gente é lindinho, não é verdade? Eu estou enrolando para dar uma surpresa. Isso é uma cara de espanto quando eu contar que eles falou comigo. Deus pegou isso assim para mim, queridos. Deus vem assim para mim: tu anda com uma espada todos os dias também. E Deus botou a mão na minha consciência. Andrisa, Deus, Chegue e os outros. Deus colocou a mão na minha consciência e disse assim, perguntou para mim: quantas orelhas tu já decepou? Quantas orelhas nós já decepamos? E agora eu te pergunto: quantas vezes nós andamos armados com uma espada e nós vamos para discussões e conversas, nós estamos sempre armados, sempre na defensiva, sempre querendo atacar. Na primeira oportunidade de cortar a orelha de alguém, nós cortamos. Na primeira oportunidade de xingar alguém, nós xingamos. Na primeira oportunidade de criticar alguém, nós criticamos. Na primeira oportunidade de julgar alguém, nós julgamos. Pessoas fazem de tudo por nós, de bom, tudo de bom. Agora, uma coisa ruim que a pessoa faz, aquilo acaba com tudo. Porque nós andamos armados como Pedro andava. E queridos, essa espada, o nome que Deus deu para mim da espada que nós andamos, não a espada comum, mas a espada que Deus ministrou no meu coração, ela se chama razões. Diga para 3 pessoas: razões. Já conseguiu entender o que eu quero dizer? Amém? Diga assim comigo: afinal, eu tenho as minhas razões. Eu tenho as minhas razões. Mas fulano, por que tu fez isso? Eu tive as minhas razões. Mas como é que a tua menina? Que tu quer que esse menino é muito feio? Pai olha para a filha e diz assim: minha filha é do jeito que ele gosta. E você olha: o menino vai no trap, gente. E a menina olha para o pai e diz assim: pai, eu tenho as minhas razões. E a menina mesmo, ele me esquece. Eu me esqueci Nós temos as nossas razões sempre. Mas por quê? Tu podia ter ficado quieto. Eu quieto? Não, eu estava na minha razão. Cutuca assim: Deus está falando. Se eu falar contigo, eu falo comigo. Queridos, essas razões, elas significam algumas coisas que eu quero falar para você. O que significa essas razões, essa espada, que nós muitas vezes decepamos orelhas diariamente, cortamos orelhas diariamente? A primeira dela, que essa espada, ela significa muitas vezes, é as nossas opiniões. Aquela musiquinha que tem, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já ouviu essa música? Sim. Não lembro nem quem canta, alguém lembra? Hã? É mesmo? Essa é você. Não. Do que ter aquelas velhas opiniões formadas sobre tudo. Nós temos as velhas opiniões formadas sobre todas as coisas. Nós temos a opinião que preto é preto e é isso, ninguém muda. Essa é a minha opinião e pronto. E quem tem opiniões formadas, ele ouve muito pouco. E quando ele vai conversar com alguém, em vez de ele ouvir aquela pessoa e aquela pessoa poder falar e abrir e eles poderem conversar, não, ele já sai metralhando, porque afinal de contas ele tem as suas opiniões. A minha
está formada. Então, muitas vezes, queridas pessoas, entenda algo. Eu cresci assim. Eu tinha dificuldade de conversar com meu pai, porque ele tinha as opiniões dele formadas. E eu fui crescendo da mesma maneira. Não havia diálogo. Pensa comigo aqui. Ei, você na tua casa, faz quanto tempo você não senta com as pessoas da tua família e tem um diálogo? Diálogo aberto, onde os dois vão opinar, os dois, mas não é meu filho, quem manda aqui sou eu. Vai vendo, vai vendo. Dormiu. Nem ganhou, não é sonhou, ele dormiu. Porque você tem as tuas opiniões formadas e você não ouve ninguém. Tem pessoas que não são acessíveis. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu estava contando de um casal que congregou aqui e não congrega mais, estão em outro ministério. Eles tinham um casamento horrível. E eu não conseguia acessar aquele casamento nunca, porque eles tinham as suas opiniões formadas um sobre o outro. Não, ele é assim mesmo e não adianta, ele não muda. Não, eu sou assim mesmo, não adianta. Não fala. Porque tem as opiniões formadas. Isso vai decepando orelhas, isso vai cortando, isso vai machucando, isso vai destruindo relacionamentos, queridos. Conviver hoje é um desafio. A era da comunicação e nós não conseguimos conviver. É comum hoje pessoas deixar sua casa, não porque vão casar ou vão para uma outra vida melhor, mas saem de dentro de casa porque não aguentam mais conviver naquela casa. Saem do trabalho porque não conseguem mais conviver com as pessoas do trabalho. Conviver hoje é um desafio. Só que a grande questão, porque eu coloco a culpa no Léo. O Léo é o culpado, não é eu. Eis que te digo, olha um pouco para o teu umbigo. E comece a abrir as tuas opiniões, irmãos. Faz 11 anos que não existe mais a opinião do Victor. Existe o que a Bíblia diz para mim ser. Porque tu não mente. Porque na igreja não pode. Eu não mento porque a Bíblia manda eu não mentir. Eu cuido para não fazer fofoca. Porque a Bíblia manda eu não fazer fofoca. As minhas opiniões, a gente diz assim, canta. E isso às vezes é uma mentira. A gente canta, Cristo vive em mim, aleluia. Já não sou eu mais quem vive, o pastor vem e prega essa palavra. Não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E você dá um arrepio no banco e grita glória a Deus e cutuca o irmão, é aquela loucura. Mas se alguém vive em mim, eu não tenho mais opinião. Essa pessoa é quem tem opinião. É Cristo que tem as opiniões dentro de você hoje. Pensa bem o que você está aqui hoje, o que você está fazendo a tua vida hoje. É Cristo quem está direcionando você, ou você está tomando um rumo. Você jovem que está aqui hoje, pensa no que eu estou te falando. É você que está tomando as rédeas da tua vida, ou é Jesus? Há um monte de gente aqui que se converteram agora, que tem mais de 30 anos, que chegaram lá atrás, sim, o Senhor poderia perguntar para eles, eles vão afirmar, eu cheguei arrebentado na igreja com mais de 30 anos. Agora você jovem está tendo a oportunidade de ouvir isso hoje. Que chato que esse cara está falando. Por que eu vim aqui? Eu vim dizer que não pode ser as tuas opiniões, mas as opiniões de Jesus. Amém. 2 ouvidos para ouvir, uma boca para falar. Ouça mais e fale menos. Amém. A segunda coisa, queridos. A segunda coisa que essa espada ela significa muitas vezes é preconceitos. Diga comigo, preconceitos. Hoje tem instituído algo que preconceito é apenas eu no caso eu julgar um negro. Ele é preconceituoso porque ele é racista. Eu julgar um homossexual, eu sou preconceituoso porque afinal eu estou julgando ele. Também. Mas preconceito é tudo aquilo que tu forma um conceito de algo ou de alguém sem você conhecer. Vou dar um exemplo aqui. Contra pessoas. Você não conversa porque ela assistiu, o Eliezer deu um testemunho na pregação dele que ele tinha isso com o irmão. Ele tinha um preconceito contra um irmão e o irmão tinha contra ele, mas eles nunca tinham feito nada um contra o outro. Mas você não se relaciona com
sempre é você ter racismo com algo ou alguém. Preconceito é você formar uma opinião sobre algo sem você conhecer. E isso nos arma com uma espada e nós vamos na defesa sempre. Nós não vamos aberto ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer ministrar, porque nós estamos fechados com os nossos preconceitos. Outra coisa que essa espada, ela significa, são pensamentos. Queridos, tudo começa na mente. Você não pode querer viver para Jesus se você não controlar a tua mente. O adultério, ele não começa na cama de um motel, ele começa na mente de uma pessoa. Então pensamentos muitas vezes é a nossa espada e nós ferimos as pessoas. Eu não vou cumprimentar aquela pessoa porque no teu pensamento tu já formou algo dentro de ti e tu passa a pessoa que não cumprimenta, tu feriu ela, mas a coisa está dentro da tua mente. Então pensamentos é uma forma de você estar armado com uma espada, de você estar decepando orelhas, de você estar machucando pessoas. E a última coisa aqui dentro disso, queridos, entra muito no que eu já falei, mas é ter razão. Sempre ter razão de tudo. Eu sempre tenho razão, eu sempre estou certo. Isso é andar armado com uma espada. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Tudo que dá do lado dele. Tudo, gente, vai. Quantas oportunidades já passaram na tua vida? E quantas pessoas já se afastaram de você por você ter razão? Não, eu tenho as minhas razões. Eu tenho razão disso. Eu estou certo no que eu estou falando. Queridos, essas coisas são espadas que nós muitas vezes andamos armados. Porque sofremos alguma coisa, isso nos arma e nós saímos cortando orelhas. Nós saímos decepando orelha. E a Bíblia fala que a orelha daquele homem foi decepada. Ou seja, ela caiu no chão. A orelha daquele homem, ela não ficou de pendurada. Ela caiu. Jesus veio, mandou. Aí é que está. Jesus tinha razões para deixar aquilo acontecer. Afinal de contas, eles estão me defendendo. É ou não é verdade? Podia ou não podia? Sim. Podia deixar rolar a briga. Jesus ter subido aqui na pedra, ficar olhando para o pau pegar, e ele ficar olhando ele se matar, porque afinal era em defesa dele. Jesus estava na sua razão. Jesus estava no seu direito, mas aí é que está. Jesus, ele veio para servir a humanidade. Amém. Jesus veio para tirar o domínio das trevas. Jesus veio para mudar a realidade de pessoas. Jesus veio para restaurar. Amém. Se eu perguntasse para vocês hoje, como você vê Jesus? Quem pode me dar um exemplo de como você vê Jesus? Não, assim não, deixa eu dizer. Outra coisa, espertinho. Quem vê Jesus como um pai? Quem vê Jesus como um amigo? Amém. Amor. Amém. Deus. Amém. Ele é tudo paz, ele é tudo isso. Jesus é nosso paizinho, ele é a nossa paz, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Mas Jesus, como a Grazi falou, ele é um restaurador. Jesus, ele restaura as coisas. Olha que interessante. Tenta entrar comigo aqui, que já estou encerrando. Só entra comigo agora. Jesus pegou aquela orelha daquele homem. Pensa no desespero. Quem já se desesperou por alguma coisa aqui? Quem já do pneu furado e não sabia tocar? Alguém? Só uma mão levantada. Mas algo estragar na tua casa, na tua frente, está numa situação muito desesperadora e você se sentir com apuros. Pensa naquele homem. Ele estava cumprindo ordens. Não estou aqui para defender quem atacou o meu Jesus. Também não estou tão crente assim. Mas aquele homem estava cumprindo ordens. A ordem dele era chegar e prender Jesus. Ele arrancou a orelhinha do camarada. Pensa no desespero dele quando ele colocou a mão e ele olhou e não tinha mais orelha. Porque a orelha caiu. Hoje a medicina está avançada. Naquele tempo não tinha nada. Eles eram um soldado sem orelha.
ou aquele sangue escorrendo, a orelha dele caiu no chão, ela foi decepada. E decepar é cair, é arrebentar, é esfolar, é arrancar. Ela foi cortada, ela caiu no chão. Por que Jesus é restaurador? Nossa, Jesus não faz nada pela metade. Quem crê que Jesus não faz nada pela metade? Amém. Jesus faz tudo completo porque Ele é restaurador. Eu vou pintar essa parede, eu vou pintar. Agora, se eu vou restaurar, eu vou desmanchar ela, eu vou dar um jeito de fazer ela nova. Porque restauração é isso. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Sim. Jesus não faz nada meia boca. E a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, da restauração. Amém. Jesus pegou a orelha daquele homem. Como? Pensa comigo. Olha só. Cara, entenda isso. Aquele homem foi prender Jesus. Arrancou ele, arrancaram dele, tudo indica o normal, o natural, de Jesus olhar para ele e dizer assim: ó, dane-se, eu não é, afinal veio me prender, te rala. Agora imagina o constrangimento daquele homem quando Jesus coloca a mão na orelha dele, faz um milagre, quando ele tira a mão tem uma orelha nova. Glória a Deus. Você não vai entender. Alguém foi atacar Jesus, ele foi ferido, Jesus foi lá e mesmo assim restaurou aquele homem. Glória a Deus! Glória a Deus! Quantas vezes você falou mal de Jesus antes de entrar na igreja? Sim ou não? Eu dizia: eu nunca vou para uma igreja. Igreja é lugar de lavagem cerebral. Igreja é lugar, eu não vou para a igreja. E tentei tirar minha irmã da igreja. Mas um dia o Jesus restaurador entrou na minha vida. Ele não fez nada pela metade, Ele restaurou. Ele restaurou a orelha daquele homem, Ele colocou uma orelha nova. Que Jesus não faz nada pela metade, Ele restaura. E o interessante é que Jesus restaura. A primeira coisa que Jesus restaura são pessoas. Porque tudo começa com pessoas. Vou restaurar a tua família, mas família é composta do quê? De pessoas. Hoje a galera está botando cachorro junto. Para mim, cachorro é animal de estimação. Nada mais, mas hoje cachorro é da família, tá bom? Estou em casa, azar, verão. Mas que eles entendam isso. Jesus restaura, eu vou restaurar Gravataí. Começa por pessoas. Jesus restaura pessoas. Jesus restaura o caráter de pessoas. Ele pega o depressivo, ele faz o depressivo ficar alegre. Ele restaura, ele faz completa as coisas. Jesus restaura a segurança das pessoas. Sabe aquela pessoa insegura que não consegue fazer nada? Jesus restaura isso. O que é mais incrível? Jesus restaura a reputação das pessoas. E quem não conhece Jesus, irmãos, critica. Aleluia, está na igreja dando aleluia agora. Era um baita do sem vergonha. Mas eu brinco, gente, o Eliezer, ele está precisando gritar, ele está fora. O Eliezer, ele pregou aqui esses dias. Gente, todo mundo que eu falo que o Eliezer se converteu, ou pelo Facebook. Gente, todo mundo diz assim: olha, se aquele ali se converteu, qualquer se converte. O Eliezer, eu penso, que bicho ruim que aquele homem era. Esses dias chegou pra mim: cara, tu vai pro céu. No meio do bate da empresa, tu vai pro céu. E eu me assim: eu vou, eu sei. Tem que provar. Diz assim: por que tu levou o Eliezer pra igreja? Eu falei: não, eu amo Jesus, irmão. Mas o que? Era uma pessoa que tinha uma reputação ruim. Hoje as pessoas estão vendo a transformação. Então não interessa o que você viveu de ontem pra trás. Jesus quer fazer tudo novo. Porque Ele restaura a pessoa. Jesus quer te dar uma orelha nova. Amém. Tem gente: eba, vou tirar esse orelhão. Brincadeira, gente. Mas, queridos, Jesus restaura tudo aquilo que está decepado na tua vida, que caiu, Ele quer restaurar. Amém. A tua alegria, a tua família. Glória a Deus. Ele quer restaurar. Ele é restaurador. Jesus, como eu falei, Ele restaura casamentos. Quem é casado aqui? Em uma discussão daquelas assim, pegadas, feia, amor, já chegou a odiar a pessoa? Então me ajuda aí, quem já...
Não. Me ajuda no segundo, Queridos, já odiou a pessoa que mora com você? Os filhos aqui. Os pais fecham os olhos, Mike, obrigado, fecha o olho. Fecha a menina no quarto. Não chegaram a fundo, daí. Pai, olha, meu pai, quando tá bravo assim, faltando a ver bobagem. Nossa, eu conheci uma vez que ele gaguejava os pais que morra! De verdade, dizia que morra! Que isso? Não que morra! Ei, isso acontece, a gente nas famílias. O ódio e o amor estão muito ligados. Os filhos que estão aqui talvez já odiaram os pais em algum momento. Os filhos que estão aqui de repente ainda odeiam os pais. Eu tive ódio do meu pai um dia, porque eu não conseguia suportar o que ele fazia para minha mãe. Eu sempre conto essa história de uma vez que ele deu uma máquina de lavar para minha mãe. E a minha mãe, ela ficou muito feliz com o presente. E eu me lembro que ela estava esperando ele porque ela queria agradecer. E ela ficou sentada no sofá na sala a noite inteira esperando ele. E eu acordei, eu vi aquilo ali, muito que fazendo aí? Esperando teu pai. E quando ele chegou, ela perguntou: onde é que tu estava? Eu estava jogando. Eu odiava ele por aquilo. Mas teve um dia, irmãos, que Jesus restaurou. Amém. Eu entendi que meu pai não podia me dar o que ele não recebeu. Meu pai não recebeu amor, então ele não podia me dar amor. E Jesus disse assim para mim: tu tem o verdadeiro amor, vai tu e dá para ele. Glória a Deus. Irmãos, quem conhece sabe, meu pai é um grude comigo hoje. Eu sou um grude com ele. Ele ainda não é cristão, mas ele é outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida da minha mãe, na vida da família, e Deus restaurou. Agora em maio desse ano, meu pai e a mãe estão indo morar na sua casa nova. Na esquina da minha casa. Eu vou passar lá todos os dias. Afinal, Deus restaurou. E de vizinha ainda tem o Eliezer Aveiro. Vou dar umas passadinhas lá também para eu não enjoar. Janta lá. Deus restaurou. E um dia eu estava orando triste, irmãos. Triste, Thaís, um dia eu triste orando, eu disse assim: Deus, meu pai e a mãe separados, meu pai vivendo com uma pessoa. Gente, saiu no diário gaúcho meu pai com a outra mulher. O capeta é desgraçado. No diário gaúcho, os dois de olho, que isso? Abriu o jornal do inferno? O jornaleiro tá capetado entregar o jornal pra mim. O pai e a mulher me estamparam na capa do diário gaúcho. Eu não briguei com ele. Eu não fui xingar ele. Mas eu disse assim: Satanás, um dia eu vou esfregar esse jornal na tua cara. E não parei de orar. Meu pai e a mãe voltaram, Deus restaurou. Eles se casaram. A minha família está restaurada. A mulher, eu não sei que Jesus encontra ela. Sério, de verdade. Mas a minha família, Deus restaurou. Havia mulher de Deus orando pela sua casa. Havia uma mulher de Deus orando. Havia uma filha que também é mulher de Deus orando. Havia um menino orando. Havia uma família orando por restauração. E Deus não pegou agora, não dá esse aqui. Gente, Jesus não pegou a orelha do mal. Bom, orelha desse é boa. Eu só tenho um joelho. Deixa eu botar um joelho aqui mesmo. Não, a orelha caiu, Deus devolve com a orelha. O marido e a esposa se separaram, Deus devolveu o marido. Entenda isso, restauração é pegar o que é verdadeiro e fazer novo. Deus restaurou, Jesus restaurou a minha família. Casamentos, Jesus restaura. Queridos, incrível isso. É a última coisa. Jesus restaura propósitos. Amém. Talvez você está aqui sentado hoje, você diz: mas para quê? Muitas vezes você se perguntou como eu não sei porque eu era depressivo. Então eu sempre me perguntava essas perguntas assim: por que eu existo? Por que eu nasci? Só eu fui assim, ninguém vai. Não, ninguém nunca se perguntou. Já? Vou ficar assim. Até tu, valeu, é nóis. E eu sempre perguntava: por que eu nasci? Eu não tinha propósito de vida. Mas um dia Jesus me restaurou e não significa
significado à minha vida, Ele me deu um propósito. E tem pessoas aqui hoje, se abrirem o coração, Jesus vai dar um propósito para você. Jesus vai dar um significado para a tua existência. Você vai ser importante na vida de outras pessoas. Não mais ferindo, mas curando a outros. Talvez você está aqui e você esteja pensando assim, Vitor, se tu conhecesse a minha história, a quantidade de pessoas que eu já feri, a quantidade de pessoas que eu já me feriram. E Jesus restaura. Ele quer te fazer uma pessoa que vai curar em vez de ferir, que vai restaurar em vez de machucar. Eu gostaria de convidar para ficar em pé, para restaurando. Eu não sei se você identificou alguma espada na tua vida. Eu não sei se você identificou algumas vezes que você talvez se armou com preconceitos, com opiniões, com razões. E talvez muitas vezes eu comecei o início desse sermão falando sobre que muitas vezes as trevas dominam sobre nós. E talvez muitas as trevas dominaram na tua casa porque você não teve sabedoria de conduzir as coisas. Talvez você feriu, você decepou orelhas. Mas também, talvez, e com certeza, muitas vezes as tuas orelhas foram decepadas. Muitas vezes palavras te machucaram. Hoje pela tarde, queridos, eu lembrava. Eu sou uma pessoa que eu ainda luto contra a insegurança. Algumas vezes eu sou inseguro, eu era muito mais. E eu comecei a me lembrar, hoje pela tarde, quando eu preparava esse sermão, de quantas vezes eu ouvi as pessoas me chamarem de burro. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem pra mim que tudo não vai dar certo. Quantas vezes eu ouvi as pessoas rindo de mim porque eu tinha algumas dificuldades de entender algumas coisas. E eu muitas vezes me senti o pior dos seres humanos. Muitas vezes eu me senti que eu não ia dar certo em nada. Muitas vezes eu me senti que eu não ia conseguir fazer nada direito na minha vida. Eu não me achava capaz de nada. Mas um dia o Jesus restaurador me encontrou. Ele restaurou minha vida. Ele restaurou o propósito da minha vida. E hoje eu sei que se hoje fosse o último dia da minha vida, eu já deixaria falta na terra. Porque Deus me deu um propósito. E o propósito é você fazer falta. É as pessoas lembrarem de você com carinho. É as pessoas lembrarem de você com saudade. É as pessoas lembrarem de momentos onde o teu sorriso mudou a vida delas. É as pessoas lembrarem de que muitas vezes o teu abraço mudou a história de vida delas. É as pessoas olharem para ti, teu pai, a tua mãe, e respirar fundo, dizer que alegria esse meu filho me dá. É as pessoas sentarem e olhar para você e dizer assim: como é bom conversar contigo. Essa semana eu ouvi isso, uma pessoa disse para mim: como é bom conversar contigo. E o Vitor de antes não era assim. Mas o Jesus restaurador, ele está aqui hoje. Glória a Deus. Irmãos, se você ser sincero nessa noite, Jesus vai restaurar orelhas aqui. Jesus vai restaurar famílias. Jesus vai restaurar casamentos. Jesus vai restaurar histórias. A tua alma, Jesus vai restaurar. Comece a sentir a presença de Jesus tocando em você agora. Comece a sentir a presença do Espírito Santo tocando em você agora. O Jesus, nessa noite, Jesus diz para cada um de nós: guarde as espadas. Nessa noite Jesus diz: guarda as espadas, guarda o que te segura, guarda o teu bloqueio agora. Eu quero curar nessa noite, eu quero restaurar, eu quero fazer coisas novas.
está aqui, você está como aqueles discípulos que estavam armados, bloqueados, fechados. Não gosto de igreja, não gosto disso, não gosto de certas coisas que falam, não gosto, não gosto, não gosto. Jesus quer curar você. Jesus quer se encontrar com você. Jesus quer fazer coisas novas nessa noite na tua vida.